Bem-vindos ao MIP Educa, seu cast de conteúdos em saúde para estudantes, gestores, profissionais de saúde de todas as áreas. Aqui você fica por dentro do que tem mais atual, com fundamentação científica, com experiência em MIP, para fazer diferença na sua formação e na sua prática profissional. O tema de hoje é a conscientização ao combate à hanseníase. Nosso primeiro convidado de hoje é Dr. Gabriel Aureliano Serrano, infectologista, coordenador médico do Hospital Dia do IMIP e especialista em saúde da família. Muito obrigada pela participação, tá certo, Dr. Gabriel? Obrigado, Gabriela. Obrigado a todos que estão assistindo a gente e tentar fazer essa conversa que é importante. Realmente é uma questão de conscientização e trazer informação também. Isso mesmo. E a nossa segunda convidada de hoje é a enfermeira Camila Arcoverde, líder em enfermagem no Hospital Dia do IMIP, com experiência em cuidados paliativos e oncologia. Muito obrigada, Camila, por ter participado conosco hoje. Olá, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Hoje, como eu estava falando, né, a gente vai falar um pouquinho dessa conscientização ao combate à hanseníase. E aí eu chamo assim, a atenção, porque é um problema de saúde pública, né, doutor Gabriel? Assim, os cuidados que esse paciente tem que ter no diagnóstico, nas coisas que faz com que ele não se limite tanto, né, ao conhecimento dessa doença. Isso. A hanseníase ela é um problema endêmico no Brasil, ou seja, ela está instalada aqui há muitos anos. O Brasil é o segundo país com maior número de casos do mundo. Né? O primeiro lugar é a Índia, que tem um conglomerado populacional muito grande, e o segundo é o Brasil, que a gente diagnostica também bem, de certa forma. A gente tem protocolos bem estabelecidos e tem o estudo de hanseníase há muito tempo. Né? O Hospital Oswaldo Cruz e as suas filiais no Brasil todo estudam isso há muito tempo. Então, são os principais centros, né? Mas existem vários centros de cuidado no Brasil inteiro e é algo que há um certo tempo já tem um tratamento bem estabelecido e recentemente a gente teve atualização dos protocolos e condutas terapêuticas que a gente vai tentar resumir hoje aqui da melhor forma. E para esclarecer, né? Mas o que é a hanseníase, de fato? A hanseníase ela é uma infecção bacteriana. A gente pode até dizer que ela é um primo, ela é do mesmo gênero da tuberculose, porque ela é uma micobacteriose também. E são infecções que, se a gente parar para pensar, eu costumo dizer que elas se comportam de maneira mais lenta, né? Então, elas têm um desenvolvimento por anos. Muitas vezes, a pessoa, no caso da hanseníase, demora até muito mais do que a tuberculose. Ela costuma, às vezes, ter infecção na infância e vai desenvolver sintoma na idade adulta, lá para os 30, 40 anos. Então, infecções que podem acontecer muito antes. A hanseníase, ela é uma micobacteriose causada pelo Mycobacterium lepre, que vai desenvolver, né, sintomas dependendo da resposta imunológica de cada pessoa infectada. Então, ela é uma doença por causa dessa forma como o organismo de cada paciente vai responder e dependendo também do grau de infecção, da quantidade de Mycobacterium, do agente infeccioso, e aí a gente vai falar um pouquinho mais para as pessoas irem entendendo. Então, assim, pelo que eu entendi, as pessoas que se expõem, né, a essa bactéria, ela pode se manifestar de qualquer outra forma, né? De formas mais graves e formas mais agudas, digamos assim. A hanseníase se comporta de uma forma muito variável, de indivíduo para indivíduo, né? Como o doutor Gabriel falou sobre a questão da resposta imune de cada indivíduo, então isso vai diferenciar também o tipo de sintoma que vai aparecer. Então, por isso também a importância do profissional de saúde como um todo estar atento a todos os sinais que possam ser alarmantes da doença. Na forma pau-bacilar, é uma forma que tem mais sintomas mais sucintos e podem realmente passar mais despercebidos. E é exatamente isso que Camila falou. É uma questão dessa relação de quanto você vai ter de agente infeccioso e qual vai ser a resposta da imunidade de cada pessoa. Então, é essa relação de agente infeccioso e resposta imunológica que vai levar a gente a identificar, porque na maioria dos casos são identificados por causa dos sintomas, e os sintomas apresentados vão depender dessa relação. Então a gente vai ter gente que vai ter pouca bactéria, mas vai responder imunologicamente de uma forma muito exacerbada, tem gente que vai ter muita bactéria e vai responder de forma, digamos, equivalente, e tem gente que vai ter muita bactéria, digamos, e vai responder de uma forma mais leve. Então essa relação depende muito. Então a resposta imunológica de cada pessoa está diretamente relacionada com a apresentação clínica
que a gente vai encontrar para poder identificar, diagnosticar e, inclusive, determinar qual vai ser o sintoma, o tratamento, porque é importante essa classificação para a gente poder determinar esses pontos. Doutor Gabriel, e como é que é essa conscientização, né? Vamos desmistificar um pouco, né? Como é essa transmissão? É de pessoa para pessoa? A gente pega no ar? Como é? A hanseníase ela é transmitida através das gotículas, né, da via aérea superior, do jeito que a maioria das bactérias e vírus gostam, né? A maioria. Mas a gente tem essa questão da transmissão não sendo tão fácil. Né? A tuberculose, por exemplo, que é um primo, já é um pouco mais fácil, que não é tão fácil assim, mas é um pouco mais fácil. Ou a gente pode até dizer que comparado é muito mais fácil, porque a hanseníase existia muito esse medo. A hanseníase, a gente tem os primeiros relatos de hanseníase há 4.000 anos antes de Cristo, então há 6.000 anos atrás. E a gente já tem relatos de pessoas adoecendo. Que eram considerados leprosos, né? E a gente até 70, 60 anos atrás, nós tínhamos os leprosários nas cidades, as pessoas com lepra, como eles chamavam, andavam com sino às vezes nos interiores e na capital também, andavam com sino para dizer que aquela pessoa tem hanseníase, inclusive reis, e tem figuras na história da humanidade que tiveram hanseníase, mas a hanseníase, desde que existe tratamento, isso mudou muito, e o tratamento já tem cerca de 60, 70 anos que ele está muito bem estabelecido, então depois que começou a existir medicação, isso mudou, mas como eu estava dizendo, essa transmissão normalmente através das gotículas via aérea superior, mas com contato prolongado. Então, uma pessoa que tem contato com outra pessoa com hanseníase, você vai atender num consultório, num ambulatório, os profissionais que estão assistindo a gente dizem, não, pega N95, tá, mas não é assim que transmite, né? Você não precisa estar com medo. Tuberculose, por exemplo, seria uma recomendação, sim, num paciente que está transmitindo, mas num paciente com hanseníase não, porque você não vai ter contato contínuo com aquele paciente. Então, a transmissão, ela normalmente se dá em contatos prolongados. A gente, inclusive, quando vai investigar os casos que tiveram contato com alguém com hanseníase confirmada, isso a gente investiga as pessoas que nos últimos 3 a 5 anos tiveram contato com o paciente ou moraram com o paciente durante algum tempo. Então, a gente não seria qualquer pessoa que passou na frente daquela pessoa que vai pegar hanseníase tão fácil assim. A questão de contágio que o senhor estava explicando agora, o paciente que está em contato, né, com o familiar, né, ele precisa reservar as coisas em casa, talheres, cômodos, né, porque às vezes quando o paciente inicia aquele tratamento, ele já não consegue manifestar. Funciona assim também para hanseníase? Sim, com hanseníase a gente tem cerca de 1 a 2 semanas depois do início do tratamento, o paciente não transmite mais. Então, você precisa ter um cuidado depois do diagnóstico ali, mas como depois de diagnosticado, o tratamento é iniciado com certa velocidade, você não teria muito tempo desse isolamento dentro de casa. Então, depois que descobriu, ou quando tem uma suspeita, usar máscara, evitar compartilhar ali o máximo possível. Mas a gente sabe que muitas vezes a realidade social do Brasil não permite. Né? As pessoas moram em casas com 2 a 3 cômodos no máximo, em mais de 80% da população. Então, um país que não tem saneamento básico, a gente às vezes fica discutindo coisa que não tem muito cabimento. Mas é importante a gente tentar orientar, né, que a gente precisa estimular esse cuidado e testar as pessoas que estiverem ali ao redor do paciente com frequência, que morarem com o paciente, que dividirem uma rotina com o paciente. A maioria dos pacientes que chegam pra gente, né, Mila, eles já chegam com quadro clínico, já com tudo direitinho pra gente fazer os exames. Muitas vezes a gente não tem muito esse trabalho, né? Camila, você quanto enfermeira, qual é a conduta, né, que você toma diante de um paciente que está com a suspeita, né, de hanseníase? Então, muitas vezes eles chegam no consultório, né, eu faço o atendimento diário lá no hospital dia, e então ele chega pra gente, às vezes, vem até por outra queixa, e na anamnese, né, e no exame físico a gente pode, porventura, avaliar e detectar algum sinal que seja indicativo da hanseníase, e aí a gente vai fazer um encaminhamento, né? Eu tento procurar o encaixe oportuno para o médico, porque esse diagnóstico precoce, ele evita a forma mais grave da doença, então quanto mais cedo a gente conseguir conduzir esse paciente, melhor. Então eu conduzo logo o encaixe para o médico, e o médico infectologista, ele vai fazer todo o trâmite de solicitação de exames, encaminhamento, no caso, para dermatologia, porque na dermato eles têm um mini bloco cirúrgico, onde eles conseguem conduzir a parte da biópsia, do estudo mais a fundo da lesão, e fazer a melhor condição do tratamento concomitante, né, junto.
Isso. Se a gente faz avaliação, normalmente quando o paciente vem para infecto, é uma coisa muito... A gente divide muito com a dermato, às vezes. Porque o paciente chega para infecto, muitas vezes, porque ele não tem o diagnóstico ainda. E dependendo da classificação que a gente der a doença, a gente pode solicitar os exames e chegar com o resultado e a gente tratar. Muitas vezes no hospital dia são pacientes co-infectados com HIV, né? Por isso que porque é o paciente que normalmente vai para a infectologia. Mas às vezes também são enviados pacientes que não têm esse diagnóstico. E a gente precisa, para diagnosticar o tipo ou para a gente classificar, mandar para a dermatologia. Porque a gente, depois que classifica clinicamente, a gente tem que fazer muitas vezes o exame laboratorial. Ou o exame de raspagem, que seria o BAR, né, que a gente vai ter para dar esse diagnóstico, que é o exame mais comum. Ou então, às vezes, a gente precisa testar as pessoas que estão ao redor. Muitas vezes precisa fazer a biópsia, dependendo do paciente. Então, a gente acaba tendo esse jogo com a dermatologia ali do paciente. Jogo de cuidado, eu quero dizer, né, que a gente manda, às vezes, o paciente fazer algum procedimento na dermato, ele volta pra gente, eu dou o segmento na dermato. Isso depende muitas vezes da apresentação clínica, como Camila estava dizendo. A gente precisa ver o que é que o paciente está apresentando. E aí é a questão da classificação. Por isso que a classificação é tão importante. Essa classificação ela depende tanto da resposta imunológica do paciente, como eu estava dizendo antes, quanto da quantidade de bacilo ou da forma como ele que aquele paciente vai apresentar, isso, né? Como é que aquele paciente vai responder. Então, o paciente, normalmente, o que a gente costuma ver muito? O paciente já conhece aquela lesão mais clássica que a gente vê, né? O paciente ele vem com uma lesão hipocrômica, é um local que não tem muita sensibilidade, principalmente a temperatura, e aí a gente faz os testes e com essa avaliação clínica a gente consegue ver se tem mais de uma área de lesão. A gente imagina que seja, né, e classifica como pálcio ou multibacilar, e aí depois disso a gente pede o exame, que a gente vai fazer normalmente o exame de raspagem, né, que a gente faz o BAR, para a gente fazer essa classificação. E a gente diagnosticar melhor. Dessa forma, a gente consegue ver para onde vai o tratamento. Muitas vezes a gente começa o tratamento só com a avaliação clínica, né? Mas esse é um exame que a gente tem acesso atualmente de forma mais tranquila. Então, isso não tem sido algo muito difícil. Mas, como depende de um procedimento médico, às vezes a gente precisa mandar o paciente para a dermatologia, para ele fazer essa avaliação. Às vezes ele já mantém o segmento lá, mas às vezes não. Ele volta para a gente poder dar esse segmento. E isso vai determinar o tratamento. Entendi. E o bom é que o IMIP, ele tem tantas especializações, né? A gente tem aqui a parte de infecto, né? A parte da dermato, que aí você consegue agregar, né? E esse paciente sair com a resposta mais satisfatória do tratamento. Sim. Mas esse tratamento mesmo, como é que se inicia? É forma oral? O hospital fornece esse material? O PSF fornece? Como essa logística de... O tratamento, ele é disponível na atenção básica, né? Então, tanto faz o PSF, como aqui no hospital a gente consegue dispensar também as medicações. A gente depende daquela classificação para a gente determinar qual vai ser. O paciente ele vai tratar, dependendo da classificação, nos casos mais leves, durante 6 meses, nos casos mais graves, pelo menos durante 12 meses. A gente tem um tratamento com doses diárias, né? E doses mensais. O paciente, ele, até pouco tempo, até 1960, a gente tinha uma medicação apenas, que era a Dapsona. E depois a gente evoluiu com o tratamento e começou a fazer a poliquimioterapia, que são conjuntos, são 3 antibióticos. É a Dapsona, com a rifampicina e a clofazimina. São as 3 drogas que a gente costuma prescrever para os pacientes. Eles fazem doses diárias de medicação e doses mensais da rifampicina junto com as outras 2 em doses mais altas. E isso, o que a gente vai escolher como tratamento, vai depender da apresentação clínica. Os casos mais leves, que têm menos de 5 lesões, ou pacientes paucibacilares que identificarem isso através do exame do BAR, eles vão fazer doses durante 6 meses, né? São 6 doses mensais que a gente chama. E é uma das principais atualizações que a gente teve do PCDT, da última atualização de 2022, é que a gente passou a determinar que todos os pacientes que tivessem quadros multibacilares fariam 12 doses mensais. Antigamente a gente tinha os pacientes fazendo 12 doses mensais e repetindo mais 12 depois. Mas a gente só repete essas 12 doses depois para aqueles pacientes que mantiverem sintomas por mais de 3 anos após o tratamento. Lembrando que sintomas ou manutenção também dos títulos
múltiplos dos índices nos exames de baciloscopia. Isso porque muitas vezes o paciente apresenta sintoma, mas não necessariamente sintoma de atividade de doença depois. Porque existem algumas coisas que são as reações, né, que podem estar determinadas, podem ser apresentadas de acordo com respostas imunológicas tardias. E essas reações, elas têm outro tipo de tratamento, que seriam tratamentos que focam mais na resposta imunológica exacerbada em si. Eu vi que o esquema realmente ele é bem complicado para um paciente que não tem uma percepção, né? Assim, de meses, de semanas, de como é que vai conduzir esse tratamento em casa. O número de falência, né, de falência no tratamento ocorre muito? Assim, não. É alto ou não? Eles conseguem fazer direitinho esse esquema? Não, 98% dos tratamentos, dos pacientes que fazem tratamento, tem 2 estudos importantes, um da Índia e um daqui, do Oswaldo Cruz, que mostraram que pacientes que foram acompanhados durante 10 anos após o tratamento, o estudo mostrou que 98% desses pacientes que fazem o esquema com 12 doses, direitinho, eles têm completo tratamento, né, o tratamento completo com sucesso terapêutico. E a gente tem alguns pacientes que realmente têm uma maior dificuldade, mas essas doses mensais, muitas vezes, elas são facilita, assistidas. Né? Sim, isso, então. E elas são assistidas. Então, o paciente vai até o posto, muitas vezes, se acha que não vai ter essa sensibilidade do paciente conseguir fazer o tratamento. Ele procura a unidade onde ele faz o tratamento e o segmento e faz a dose lá com alguém olhando. Então, isso facilita. Porque a maioria dos pacientes, eles vão fazer 2 doses diárias, né, 2 medicações, diárias, que a dapsona e a clofazimina são feitas diariamente. E a única que tem dose mensal, como eu disse, apenas exclusivamente é a rifampicina, junto com doses maiores dessas outras 2 medicações. Então, o paciente já está acostumado a tomar aquele remédio todo dia e uma vez no mês ele vai tomar uma dose maior e essa dose maior vai ser junto com a rifampicina. Então, a gente fazendo esse acompanhamento, são pacientes que vão para consulta, fazem tudo direitinho, eles acabam tendo um sucesso terapêutico grande, até porque é um tratamento prolongado. Então, às vezes, eles começam errado, mas a gente consegue corrigir na consulta, a gente consegue acompanhar direitinho esse paciente. A gente não costuma ter muito abandono, até porque, como são doenças muito sintomáticas, os pacientes dificilmente deixam de procurar atendimento. Porque eles estão sentindo alguma coisa, eles vão querer melhorar. Então, eles vão estar mais ligados como eles vão fazer. E eles sabem que se eles fizerem direitinho, eles vão responder bem, né? E eles não vão transmitir para as pessoas que moram na casa com ele. Então, ele é um paciente que vai normalmente seguir tudo direitinho que a gente faz. O curioso é que no caso de vocês, do Hospital Dia, é uma doença secundária à patologia que vocês já trabalham mais, né? Que aí o paciente é imunossuprimido, né? No caso do HIV. Então, fica como uma doença secundária. Então, essa rotina dele de ir para vocês, né? De retorno é muito mais alta. Então, vocês conseguem perceber nessas dificuldades e iniciar o tratamento de forma mais rápida, de orientar melhor, fazer o acolhimento desse paciente, de desmistificar toda essa questão, né? De não transmitir, de que no início do tratamento você já não transmite mais para passar, né? Para os familiares, para o seu âmbito social. E fazer esse acompanhamento de perto para ver se está tomando certo a medicação, porque essa adesão vai evitar recidiva da doença, resistência da medicação, retratamento, né, escolha de outras drogas para uma segunda linha, no caso da resistência. Então, esse acompanhamento de perto é muito importante, a gente faz realmente bem minucioso. E a gente consegue entender... às vezes eu não vou nem dizer que é uma infecção secundária, é uma infecção associada. Associada, né? Isso. Que não seria só por causa do HIV que ela tem maior chance, mas pode ter, né? Uma maior chance. E a questão mesmo é justamente a gente ter esse trabalho de fazer os pacientes entenderem, de desmistificar, de falar para as pessoas, para a família. Então é muito importante a gente trazer esse tipo de tema aqui, inclusive para profissionais de saúde como um todo, né? A quantidade de vezes que eu vi pessoas chegarem para mim ou me ligar e dizer, eu atendi um paciente hoje com hanseníase e tal, tu acha que tem alguma bronca, precisa de alguma coisa? Não é assim, não vai acontecer assim. Mas graças a Deus é algo que mudou muito. A gente já tem uma maior consciência de que nos últimos anos a gente sabe que não é tão fácil a transmissão. A gente tem centros de ambulatórios específicos, no Hospital das Clínicas, no Oswaldo Cruz, aqui no IMIP, a gente tem centros que tratam hanseníase de forma específica, mais fácil. A gente consegue com essa classificação, como eu falei, clínica, junto com os exames laboratoriais, a gente consegue fazer as pesquisas dos quadros mais graves e a gente tem que lembrar também que esses exames, como eu estava dizendo, de baciloscopia e tudo mais, são exames que a gente tem com uma certa facilidade na atenção básica, o que tem que ter,
entende? Mas nos casos mais graves, quando a gente precisa fazer alguns exames como ultrassom de nervo, quando a gente precisa fazer um acompanhamento com eletroneuromiografia, a CNIMIP, por exemplo, a gente consegue fazer tudo isso, a gente consegue progredir numa atenção mais especializada. Então, a gente tem um hospital quaternário, né, que tem essa possibilidade desses pacientes da atenção básica serem encaminhados para cá, e quando encaminhados, eles conseguirem dar essa continuidade. Porque lembrando, como eu estava dizendo, a gente tem paciente que é muito bacilar, mas que apresenta quadros clínicos completamente diferentes. A gente tem paciente que tem a forma neurítica pura. O paciente só vai ter problema nervoso. Ele não vai ter mancha, nem vai ter lesão na pele. A gente vai ter paciente que vai ter muita lesão. A gente vai ter paciente que vai ter mancha que normalmente é escura. Tem paciente que normalmente vai ter mancha clara. Então, nem sempre é aquela mesma coisa. E é por isso que hanseníase eu costumo dizer que é um mundo. Quando a gente fala de hanseníase, tem muito detalhe, tem muita coisa que a gente tem que lembrar. Mas se a gente entender o centro, a espinha de que hanseníase é uma infecção que se comporta de forma lenta, que os sintomas podem ser vários, se chega um paciente para a gente que a gente suspeita de hanseníase, a gente tem que pedir o exame ou encaminhar para o especialista. A gente já pode adiantar a vida do paciente quando ele chega para a gente no ambulatório, a gente já pode encaminhar para o especialista e pedir para fazer um exame, pedir para fazer uma baciloscopia, pedir para aquele paciente ir para um centro para já fazer o teste clínico. A gente normalmente faz teste de dor, teste de pressão, teste de temperatura, no local da lesão suspeita, quando tem lesão suspeita, né? Porque muitas vezes o paciente tem uma alteração, uma neuropatia, uma polineuropatia. Por quê? Porque é algo que eu acho importante também a gente falar da fisiopatologia da doença. Quando a gente fala de fisiopatologia, é muito importante a gente trazer a questão de que o Mycobacterium lepre, né? A gente tem 2 Mycobacteriums que podem causar, e o Lepromatoses e o lepre é o mais associado à maioria dos casos. E o Mycobacterium lepre, ele é um Mycobacterium que ele vai ter uma preferência por células da pele e células nervosas. E como é que a gente vai saber? A gente vai saber através do exame clínico, principalmente. Mas a gente vai precisar desse auxílio. Então, depois que o paciente tem a infecção, pode demorar anos, essa infecção normalmente por via aérea. Depois, a bactéria, o Mycobacterium, ele prefere ficar num desses tecidos. E como ela é uma bactéria que tem uma maior resistência, a forma clínica vai depender da resposta imunológica. A gente pode ter uma resposta imunológica humoral específica também. Então, a gente vai ter aquele paciente, dependendo dessa resposta, apresentando aquele quadro clínico X ou Y. E aí, muitas vezes, a gente vê aquelas lesões feias, né, em extremidade, aquelas dedos em garra, que era um sinal... A dormência, né? A dormência, por causa do comprometimento da pele, por causa do comprometimento nervoso. Essas são as principais formas, das principais apresentações clínicas que a gente costuma encontrar. Isso, por exemplo, aquelas lesões, aquelas amputações que a gente via antigamente muito mais, aconteciam por causa do isolamento que o macrófago fazia ali na pele, deixava aquelas bactérias mais isoladas, aquele nariz que ficava somente em áreas de extremidade. Mas por que a gente não vê mais tanto isso? Porque o paciente está conseguindo diagnosticar mais cedo, está conseguindo tratar mais cedo, e a gente começa a ter uma evolução e diminuição na transmissão. Se a gente parar para pensar, em 1991 tem um estudo que mostra que a gente tinha cerca de 3 milhões de pessoas no mundo vivendo com hanseníase. Em 2001, a gente tem mais ou menos 600 mil pessoas. E a partir de 2014, a gente já tem estudo mostrando que são cerca de 200 mil pessoas. E nos últimos 10 anos, até 2019, diminuiu pouco depois disso. E a gente tem uma taxa de transmissão mais ou menos mantida. Então, a gente viu que o tratamento fez um grande trabalho, diminuiu muito o número de pessoas infectadas em mais de 10 vezes, né? Mas a gente precisa ainda ter um trabalho de buscar, de ir atrás, diagnosticar. É por isso que o trabalho da atenção básica, da enfermagem, de todo mundo que está, do agente de saúde, sabe, de todo mundo que está na linha ali de saúde e de cuidado do paciente é extremamente importante. Porque identificando rápido, treinando as equipes e sabendo identificar, as equipes vão poder iniciar o tratamento mais cedo e a gente vai conseguir ver os familiares que tiverem contato, as pessoas que tiverem proximidade com aquele paciente. O ponto principal é a questão da saúde pública mesmo, né? A questão do acolhimento, né? Do PSF em acolher esses pacientes, esses familiares, captar caso se identifique, né? Porque alguns pacientes vão ter uma manifestação clínica mais, digamos assim, pior, né? Uma manifestação clínica com todos os sinais e sintomas específicos da patologia,
ou outros não vão apresentar nada, né? Vai estar ali esperando latente ali na questão do sistema nervoso, né? Na questão da pele. E aí, cabe ao agente de saúde, né? O enfermeiro do PSF fazer essa captação e fazer o encaminhamento ou tratamento, né? Específico para os pacientes. Doutor Gabriel, quais são os principais desafios enfrentados, né? Pelos gestores de saúde no combate da hanseníase nas áreas de alta prevalência? A identificação dos pacientes é a disseminação de informação. A gente tem, por exemplo, um estudo, uma identificação, aconteceu há alguns anos, de um aumento de casos no norte do Mato Grosso. E quando foram ver, o que tinha acontecido tinha sido apenas o treinamento da equipe e as pessoas começaram a diagnosticar mais. Então, a gente viu que nos locais onde teve melhor treinamento, foi diagnosticado o maior número de casos. Né? A hanseníase ela pode se apresentar de várias formas, mas quase sempre a gente tem essa relação neural cutânea. Então, é bom a gente sempre imaginar a possibilidade de hanseníase quando a gente pega esses pacientes com sintomas, mesmo que ou exclusivamente cutâneos ou exclusivamente neurais, porque muitas vezes a gente tem naquelas classificações de Bichoviana, de Moffa e tudo mais, a gente tem a classificação neural pura, por exemplo, em que o paciente só vai ter alteração nervosa, ele precisa fazer uma biópsia do nervo, uma eletroneuromiografia, ultrassom e tal. Então, essa questão mais específica vai ficar para a equipe depois. Mas se a gente souber no básico, fazer uma triagem e souber o que pode ou não ser hanseníase, a gente vai começar a identificar, a gente vai começar a disseminar a informação e a gente vai começar a diminuir o preconceito. Porque o maior inimigo do preconceito é a informação. Isso aí é básico, né? Então, quando a gente começa a disseminar a informação, as pessoas vão começar a entender que não precisa daquilo, mas é uma luta que a gente teve até pouco tempo, né? Em 1950, na década de 60 também, a gente teve ali, né? A gente teve começando a fechar os leprosários e tudo mais. Então, isso foi um dia desse. A gente tem que mudar esse raciocínio, esse pensamento relacionado à hanseníase e saber que a hanseníase pode aparecer em qualquer pessoa, mas saber que isso só acontece quando tem contato e tudo mais e que ela é de fácil identificação. Uma coisa que eu acho importante a gente dizer também é que atualmente, desde que a gente teve, inclusive, a mudança no PCDT, a gente consegue agora testar de forma mais fácil até os contactantes. Existe um teste rápido agora de hanseníase, que ele é através de identificação de anticorpos. Então, uma pessoa que teve contato com alguém com hanseníase pode fazer o teste rápido na atenção básica, né? Identificar se ele já teve contato. Isso não quer dizer que ele tem doença, né? Lembrando que uma pessoa que tem doença pode dar o exame negativo porque tem pouco bacilo, e uma pessoa que não está doente, mas que teve contato, pode ter o exame reagente também, mas ele vai ser uma triagem. Então, se a gente teve pessoas que tiveram contato com alguém com hanseníase, que tem um teste rápido para hanseníase reagente, essa pessoa pode ser encaminhada para um centro especializado, e nesse centro ela vai conseguir fazer a testagem e vai seguir com os outros exames para identificar e confirmar o diagnóstico, além de ter a avaliação clínica correta. Por isso, Camila, que essa triagem é tão importante, né? Essa percepção, né? Apesar de ter o apoio do doutor Gabriel na rotina, né, do ambulatório, mas a enfermagem também tem um papel fundamental na questão dessa triagem, né? De ouvir o paciente, ouvir as queixas, né, que ele tem naquele momento. Isso, fazer, como eu também já falei, a questão do acolhimento desse paciente e da desmistificação para o próprio paciente. Ele, às vezes, ele tem um autoestigma, né? Não só o seu meio social, mas ele mesmo começa a pensar na parte cultural, né, da doença que traz. Então, a gente fazer todo esse acolhimento, porque a parte psicológica do paciente fica muito desestabilizada, realmente. E aí, ele pode realmente vir a desenvolver outras alterações psicológicas pela carga que traz a questão cultural da doença. E aí, a gente vai fazer esse diagnóstico minucioso de perto do paciente, explicar a importância de desmistificar para o próprio paciente, perante a sociedade, né, também, e de realmente olhar minuciosamente não só a parte de exame físico, a anamnese, né, a parte pregressa dele, e a identificação das incapacidades físicas, né, porque a hanseníase, ela é uma doença de notificação compulsória de incapacidade física permanente. Então, quanto mais cedo e quanto mais fácil a gente conseguir fazer esse diagnóstico, mais prevenção a gente vai ter desse agravamento. No diagnóstico precoce, na condução correta da reação hansênica, na fisioterapia, na cirurgia reabilitadora. Enfim, o autocuidado, né? Estimular o autocuidado também do paciente, para que ele possa ter um entendimento da condição de saúde dele e que ele vai poder conduzir da melhor forma junto com a equipe.
Inclusive, esse cuidado é importante para o segmento, porque às vezes o paciente ele teve a hanseníase, tratou. Uma coisa importante também que a gente encontra muitas vezes é a reação hansênica, que ela acontece depois. Ela pode, na verdade, ela não necessariamente acontece depois, mas muitas vezes acontece depois. Uma pessoa que teve a hanseníase, tratou, mas mantém às vezes os antígenos, pedacinhos, digamos assim, daquela micobactéria, e depois de anos ela ou tem um estresse muito grande, ou ela está grávida, ou ela passa por tem alguma outra doença, ou alguma outra infecção, e aí ela acaba tendo uma resposta exacerbada ao resto dessa bactéria que ficou ainda no organismo do paciente. E essas reações, elas podem até ser mais graves, às vezes, do que o paciente teve na hanseníase em si. E aí, normalmente, o tratamento é para a resposta imunológica exacerbada. Mas um dos fatores é a questão psicológica e tudo mais, um estresse emocional muito grande, ou um isolamento que aquele paciente passou, as pessoas que abandonaram e tudo mais. A gente já viu casos assim, o paciente foi abandonado e acabou, no final, tendo problemas psicológicos tão graves que ele voltou a ter reações graves depois que estavam diretamente relacionadas a isso. Então, o cuidado do paciente não pode ser só a pele, o nervo dele, né? Tem que ser o paciente como todo. É verdade. Um olhar holístico, né, para o paciente. O que é bom aqui no IMIP é que a gente tem as diversas especialidades, né? A gente tem uma equipe multi que dá todo o apoio, né? Na parte de reabilitação com a fisioterapia, a enfermagem, a parte de infecto com o Dr. Gabriel, a parte de dermatologia também, né? Onde vai conseguir também dar aquele olhar em caso os pacientes tenham essa manifestação cutânea. E isso que é importante, né? Ele ser acolhido como um todo, né? Desmistificar essa doença que realmente é uma doença de muitos anos, como o Dr. Gabriel falou, né, no início do podcast, que é realmente uma doença que pode incapacitar esse paciente, né, delimitar ele na sociedade. E realmente é importante, quanto profissional, né, a gente também está sabendo desses testes rápidos, né, que aí ajuda também as pessoas que estão em casa a se tranquilizarem também, né. Eu queria agradecer hoje a Dr. Gabriel Serrano pela presença aqui no nosso podcast. Eu queria agradecer também, né, a participação da enfermeira Camila. Muito obrigada pela participação de vocês, né? Foi bastante enriquecedor, né? Apesar de ser um assunto que a gente aprende na faculdade, né? Na partezinha bem fundamental ali de patologias, né? De doenças transmissíveis. Mas a gente consegue também trazer um aumento na qualidade de vida para esses pacientes, né? No tratamento, na percepção, né? Da logística do tratamento em si, né? Vocês têm alguma consideração para as pessoas que estão assistindo esse casting? Eu acho importante a gente dizer que eu sei que tem muita coisa. Hanseníase é um mundo, né? Quando a gente vai... a gente não está fazendo aquela aulinha de vestibular aqui. A gente está trazendo atualizações, discutindo sobre o tema, né? Não é para a gente ficar naquela de formas e tudo mais. A gente precisa entender o que mudou, o que tem de atualização, o que tem de atualização de exame, de tratamento, e saber que a gente, em qualquer ponto do cuidado com o paciente, pode fazer a diferença. Então, qualquer profissional que assistir o podcast da gente hoje, ele vai saber que ele pode fazer a diferença. E que sempre que puder, né, o que ele imaginar que um paciente pode ter hanseníase, ele entender que ele tem que ficar tranquilo, encaminhar o paciente, dar esse segmento e saber que se ele fizer isso, em qualquer momento que ele vai estar com aquele paciente, ele vai estar fazendo uma diferença muito grande na vida daquela pessoa. Porque quanto mais cedo a gente conseguir identificar e cuidar, melhor vai ser. Vai poder mandar para Camila, vai poder mandar para mim, vai poder mandar para quem precisar fazer esse cuidado, né, Mila? Com certeza. Então, obrigada a vocês. Obrigada. De nada. Se você curtiu esse conteúdo, acesse o nosso site. Fique por dentro de mais materiais gratuitos, além do curso que farão toda a diferença na sua formação profissional. Não deixe de se inscrever na nossa newsletter do site. E se você está ouvindo nas plataformas digitais na versão de vídeo que está disponível no YouTube, não deixe de se inscrever no canal, de seguir nas redes sociais e interagir bastante conosco. Obrigado pela sua audiência e até o próximo cast.